Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre misturas. Vamos lá? Se nós formos analisar, a grande maioria dos sistemas encontrados no nosso dia a dia são misturas de duas ou mais substâncias. Então, nós poderíamos citar como exemplos certas misturas constituídas por uma única fase, algumas transparentes, como por exemplo, o que a gente vem usando muito nessa época de pandemia, que é o álcool hidratado, que é o álcool que vem sendo indicado, que é o 70%, ou mesmo a água mineral que nós bebemos, porque a gente sabe que ela não é uma substância pura, e sim uma mistura de água com diversos sais minerais. Ou então, algumas outras que nem são transparentes, como por exemplo a maionese, o leite, o sangue, a névoa. Existe ainda um outro grupo apresentado de duas fases distintas, como a mistura de água e óleo, por exemplo, porque o óleo ele não se mistura com a água e a gente sabe, ou uma mistura de água e areia. Eu trouxe alguns exemplos para nós analisarmos, onde o primeiro deles é a mistura entre água e glicose, em que nós podemos observar a formação de uma mistura do tipo homogênea, ou também conhecido como solução. A segunda mistura é entre água e areia, onde nós podemos observar que o resultado é que a areia sedimenta, formando então uma camada nitidamente distinta da água. Essa mistura é classificada como mistura heterogênea. O terceiro caso, nós temos água e gelatina. Quando nós adicionamos água quente a uma porção de gelatina e a agitamos, a gelatina se dissolve na água sob a forma de pequenas partículas que se distribuem uniformemente por todo o líquido. Se nós não estivéssemos aqui numa aula de química, nós diríamos que essa mistura é uma mistura homogênea. Mas como a gente está numa aula de química, em que a gente conversa exatamente sobre misturas, eu vou dizer para vocês, essa mistura é uma mistura aparentemente homogênea. E mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Por fim, nós temos uma mistura entre água e enxofre. Quando nós adicionamos água a uma porção de enxofre com agitação constante, nós observamos que, antes da sedimentação do enxofre, em um certo momento, as suas partículas se distribuem na água sob a forma de pequenas partículas uniformemente por todo o líquido. A gente não vê diferença aqui entre um ponto ou outro do líquido. Aparentemente, essas partículas estão dispersas nesse líquido como uniformemente. Então, nesse momento, mais uma vez a gente diz que a gente tem uma mistura aparentemente homogênea. Então, com isso, a gente chega às dispersões, que nada mais são do que um sistema em que uma substância, sob a forma de pequenas partículas, se distribui de maneira uniforme por toda a extensão de uma outra substância. O que nós podemos observar acontecendo tanto na mistura entre água e glicose, água e gelatina, e em um dado momento, na água com enxofre também. Com relação às dispersões, nós podemos dizer que nós temos ali dois componentes básicos, que são o disperso e o dispersante ou dispergente, mais conhecido como dispersante, tá? O disperso é o componente que se distribui uniformemente sob a forma de pequenas partículas. Já a substância que contém o disperso é o dispersante. Vamos entender melhor com um exemplo. Tem aqui um copo com água e glicose. Então, a glicose seria o disperso e a água o dispersante ou dispergente. Com relação às dispersões, nós podemos submetê-las ainda a 3 testes básicos, que são eles: ação da gravidade, centrífugas comuns ou ultracentrífugas, ação de filtros comuns ou ultrafiltros e a visibilidade em microscópios comuns ou ultramicroscópios. E aí, eu coloquei numa tabela aqui
A ação, o que acontece com os exemplos que foram citados até aqui com relação às dispersões? Lembra que a gente viu 4 exemplos, mas as dispersões são aquelas em que as partículas elas estão dispersas, como o nome já diz, uniformemente no dispersante. Então, a mistura de água com areia que se transformou, que a gente pode classificar como uma mistura heterogênea, ela não é classificada como uma dispersão. Por isso, a partir da dispersão para frente, a gente só está falando nos 3 exemplos que classificam uma dispersão. Então, quando nós submetemos esses 3 exemplos de dispersão a esses testes, nós vamos observar o seguinte, com relação à água com glicose. Quando nós submetemos ela ao teste da gravidade, às centrífugas comuns e a ultracentrífugas, não é possível observar sedimentação do disperso. Com relação à ação de filtros comuns ou ultrafiltros, a gente observa que as partículas de glicose, no caso do disperso, elas não são retidas nesses filtros. E com relação à visibilidade ao microscópio ou a ultramicroscópios, também não é possível observar as partículas do disperso. Já quando nós submetemos a mistura de água com gelatina a esses testes, a gente observa o seguinte, que a água com gelatina, quando submetidas a ultracentrífugas, a gente observa já a sedimentação desse disperso. Quando nós passamos a água com gelatina em ultrafiltros, a gente tem a retenção dessas partículas. A água com gelatina, quando ela é submetida a filtros comuns, isso não acontece, somente em ultrafiltros, mas já é diferente do que acontece com a água com glicose. E com relação à visibilidade, essas partículas elas passam a ser visíveis com a utilização de ultramicroscópios. Já a mistura de água com enxofre, como já é mais esperado, porque a gente viu que após a parada da agitação ocorre a sedimentação, a gente sabe que a sedimentação nessa mistura ela vai acontecer ou pela ação da gravidade, simplesmente, ou com a utilização de centrífugas comuns. Com relação à ação de filtros comuns ou ultrafiltros, essas partículas elas ficam retidas em filtros comuns. E com relação à visibilidade, nós observamos essas partículas, elas são visíveis com a utilização de microscópios comuns. Dessa forma, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que a diferença de comportamento desses 3 sistemas está relacionada com o diâmetro diferente das partículas da fase dispersa, no caso, com a diferença do diâmetro do disperso. E esse vai ser o critério usado para que a gente possa classificar as dispersões. Onde nós temos, como exemplo, da água e da glicose, que são aquelas misturas que não serão possíveis serem observadas nem por ultramicroscópios, nem retidas em ultrafiltros e nem sedimentadas por ultracentrífugas, ou seja, o diâmetro dessas partículas dispersas tendem a ser inferior a 10 a menos 7 centímetros, serão classificadas como soluções. Já sistemas como a gelatina em água, em que nós observamos que utilizando ultrafiltros nós teremos a retenção dessas partículas dispersas. Utilizando ultracentrífugas nós teremos a sedimentação dessas partículas. E a utilização de ultramicroscópios nos permite a observação dessas partículas, nós dizemos que essa classificação de dispersão é a dispersão coloidal ou os coloides. O diâmetro dessas partículas fica entre 10 a menos 7 e 10 a menos 4 centímetros. Enquanto que o sistema água mais enxofre caracteriza partículas superiores a 10 a menos 4 centímetros de diâmetro e é classificada como suspensão. Como o nome já diz, né? Aquelas partículas elas só estavam suspensas no dispersante porque nós estávamos mantendo uma agitação constante. Se isso não fosse possível, essas partículas teriam sedimentado antes. Então, por isso, suspensão.
Só complementando aqui, nós teremos então que as suspensões elas vão apresentar como característica o fato delas não permitirem que parte da luz as atravesse e por isso elas se apresentam turvas, como a gente pode ver aqui no exemplo que já foi citado entre água e enxofre. Agora, as dispersões coloidais elas vão apresentar partículas pequenas o suficiente para dar uma aparência homogênea a essa mistura, só que essas partículas elas vão ser grandes o suficiente para espalhar a luz. Esse fenômeno de espalhamento de luz que a gente pode observar aqui nesse caso nós temos uma gelatina incolor, e aí alguém incidiu uma luz aqui onde nós podemos observar que ela entra com um diâmetro aqui, provavelmente uma lanterna, né? Mas ela é espalhada aqui pelas partículas da gelatina. Esse efeito de espalhamento da luz causada pelos colóides é chamado de efeito Tyndall. Já as soluções, elas vão ser transparentes sobre o efeito da luz. Nesse caso aqui, a gente tem uma solução rosa, mas a gente observa que a passagem da luz aqui, ela ocorreria normalmente. Vamos ver então alguns exemplos de dispersões coloidais com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. A gente às vezes nem imagina que seja uma dispersão coloidal ou um coloide. E vamos ver a classificação de cada uma delas baseada nas fases das substâncias envolvidas. O primeiro caso é a fumaça, onde a fase dispersante é gasosa e a fase dispersa é sólida, em que o nome técnico dela é aerosol sólido. O segundo caso é o sorvete. O sorvete tem como fase dispersante o sólido e como fase dispersa o líquido. O seu nome técnico é emulsão sólida. Temos também a neblina, em que o dispersante está na fase gasosa e o disperso está na fase líquida. O nome técnico desse coloide é aerosol líquido. Temos a maionese. A maionese também é um coloide em que a sua fase dispersante é líquida, a sua fase dispersa também é líquida e o nome é uma emulsão. As pedras preciosas, como por exemplo a rubi, ela tem como fase dispersante sólida, a fase dispersa também sólida e o nome sol sólido. A espuma de sabão, que tem como fase dispersante o líquido, a fase dispersa gás e o seu nome espuma líquida. O sangue, que também é um coloide, que tem como fase dispersante um líquido e a sua fase dispersa um sólido. No caso, o nome técnico é sol. O queijo, que tem como fase dispersante sólido, como fase dispersa líquido e o seu nome técnico é gel. E o carvão de lenha, que tem como fase dispersante um sólido, como fase dispersa um gás e o seu nome técnico é espuma sólida. Entendidos os coloides, nós podemos partir para as soluções, que talvez sejam as dispersões mais importantes para a gente. As soluções, elas são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Gente, soluções são sempre homogêneas. Nas soluções, assim como lá nas dispersões, nós temos nomes próprios para cada componente. Sendo que a substância que é capaz de dissolver outra é o solvente, e a substância que no caso vai ser dissolvida por esse solvente é o soluto. Nós temos como exemplo o soro glicosado, o álcool, como já foi citado, e o próprio ar que a gente respira quando ele está filtrado, livre de partículas de poeira. Nós podemos classificar as soluções quanto à natureza do soluto. Essas soluções elas vão ser soluções iônicas ou eletrolíticas quando elas forem compostas por íons ou uma mistura entre moléculas e íons. A característica principal dessas soluções iônicas é a capacidade de condução de corrente elétrica. Uma vez que esses íons livres ali no meio dessa solução, eles vão permitir que isso aconteça. Um bom exemplo disso é a solução líquida que é encontrada no interior de baterias de automóveis.
em que nós temos o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, dissolvido em água. Além das soluções iônicas, nós temos também as soluções moleculares ou não eletrolíticas. Nesse caso, o soluto ele vai ser constituído somente por moléculas, sem a formação de íons. Então, essas moléculas elas não podem, após dissolução, sofrer o processo de ionização. Como essas soluções não apresentam íons dispersos no solvente, elas não vão ter a capacidade de conduzir corrente elétrica. Um bom exemplo disso é água com açúcar. Nós também podemos classificar as soluções quanto ao estado de agregação dos seus componentes. Uma solução ela pode ser gasosa, líquida ou sólida. Bom, vocês vão observar que o estado de agregação da solução ele vai ser exatamente o estado de agregação do solvente. Então, é o solvente quem vai mandar no estado de agregação da solução. Então, uma solução gasosa, ela vai ter o seu solvente gasoso, mas no caso, o único soluto permitido para uma solução gasosa, para a gente ter uma mistura homogênea, vai ser um soluto também gasoso. Como exemplo, nós temos o ar atmosférico filtrado. Numa solução líquida, nós teremos então o solvente líquido, mas o soluto ele pode ser gasoso, líquido ou sólido. Um exemplo de uma solução líquida com soluto gasoso é o refrigerante. Um exemplo de uma solução líquida com o soluto líquido é o álcool combustível, aquele que a gente compra no posto. E um exemplo de solução líquida com o soluto sólido é o soro glicosado. Agora, uma solução sólida com soluto gasoso, nós temos a platina e o gás oxigênio. Uma solução sólida com o soluto líquido, nós temos a amálgama dentária, aquela que antigamente era feita para aplicar obturações nos dentes, em que nós temos o chumbo mais o mercúrio. O chumbo, no caso, o solvente sólido, e o mercúrio, o soluto líquido. E uma solução sólido-sólido, nós temos o latão, que nada mais é do que a mistura entre zinco e cobre fundidos. E para finalizar a classificação das soluções, nós podemos classificá-los quanto à quantidade de soluto em relação ao solvente. Uma solução ela pode ser diluída ou concentrada. Ela será diluída quando a quantidade de soluto for pequena quando comparado com a quantidade de solvente. E ela será concentrada quando a quantidade de soluto for grande quando comparado com a quantidade de solvente. Bom, mas vocês vão ver que isso é muito subjetivo. Nós podemos sentar para tomar um café e eu achar que esse café está forte, no caso, para mim, esse café estaria concentrado, enquanto para você esse café pode estar fraco, no caso, diluído. Então, esse tipo de classificação ele é utilizado mais para comparar duas soluções diferentes e não para usar em uma única solução. Como ela poderia ser aplicada? Nós poderíamos ter 2 xícaras do mesmo café e como você achou forte, você resolver, Deus sabe por quê, acrescentar mais água quente nesse café. Então, agora o seu café está sim mais diluído do que o meu, mas não quer dizer que o meu esteja concentrado. Vai depender do referencial. E agora a gente pode conversar sobre o coeficiente de solubilidade, que nada mais é que a quantidade máxima de soluto que uma quantidade padrão de solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. Bom, para ficar mais claro, vamos usar números. Nós temos aqui o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 100 graus Celsius para 100 gramas de água. E o que isso quer dizer? Quer dizer que 100 gramas de água a 100 graus Celsius suporta até 39,8 gramas de NaCl. Eu costumo dizer que cabem 39,8 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 100 graus Celsius. A gente pode ver que aqui eu citei que é uma dada temperatura. Por quê? Porque a solubilidade, o coeficiente de solubilidade, ele é muito sensível
a temperatura. Nós podemos observar aqui na tabela, ó, a 0 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade desse mesmo sal, na mesma quantidade de água, 100 gramas, nós podemos observar que muda para 35,7, ou seja, a 0 graus Celsius cabe 4,1 gramas a menos de NaCl em 100 gramas de água. Se nós passarmos para 30 graus Celsius, já cabem 36,3 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Já a 70 graus Celsius cabem 37,8 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Então, a temperatura afeta muito fortemente os coeficientes de solubilidade. A pressão vai afetar de uma forma mais evidente soluções gasosas. Por isso que aqui a gente só usa a temperatura. Geralmente, o coeficiente de solubilidade ele vem expresso na forma de gráficos, como a gente pode ver aqui. E nós observamos no eixo X a temperatura em graus Celsius, indo de 0 até 100 para esse gráfico, e a solubilidade aqui no eixo Y, em que nós temos quantos gramas de soluto por 100 gramas de água. Mas fiquem atentos, porque às vezes aqui o exercício traz uma pegadinha e coloca 200, 500, 1000 gramas e por aí vai, tá? Então fiquem atentos a esse dado aqui. O que esse gráfico mostra pra gente? Ó, o NaCl aqui, ele está aumentando a solubilidade conforme eu aumento a temperatura dessa solução. Como a gente viu na tabela anterior. A mesma coisa acontece com o cloreto de cálcio. O mesmo pode ser observado no nitrato de sódio. Um aumento da solubilidade quanto maior for a temperatura. Isso indica para a gente que essa dissolução é uma dissolução endotérmica. Se nós observarmos essa linha vermelha aqui embaixo do sulfato de cério, a gente pode ver aqui que no início a solubilidade é de aproximadamente 17 gramas de sulfato de cério em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Mas a 10 graus Celsius, essa solubilidade diminuiu, está abaixo de 10. Abaixo de 10 gramas de sulfato de cério para cada 100 gramas de água. Ou seja, o aumento da temperatura diminuiu o coeficiente de solubilidade. Então, essa dissolução é conhecida como dissolução exotérmica. E aí, o coeficiente de solubilidade vai nos permitir classificar uma determinada solução em 4 tipos. A solução insaturada, a solução saturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo. A solução insaturada vai ser toda solução que possuir uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Olhem aqui. Nós temos o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius igual a 36 gramas para cada 100 gramas de água. Se nós prepararmos uma solução contendo 25 gramas de NaCl em 100 gramas de água, também a 20 graus Celsius, quer dizer que eu ainda não alcancei o coeficiente de solubilidade nessa temperatura, desse sal nessa temperatura. Ou seja, eu tenho uma solução que ainda não chegou no seu ponto de saturação. Ela não alcançou o máximo possível, porque o máximo seria 36. Ou seja, ali ainda cabem 11 gramas de sal. Então, essa solução é insaturada ou menos conhecida, não saturada, tá? Uma solução ela vai ser saturada quando ela possuir a quantidade de soluto dissolvido no solvente exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então, se a gente pegar o coeficiente de solubilidade aqui, também do NaCl, só que a 70 graus Celsius, que é 37,8, e se nós prepararmos uma solução de 100 gramas de água a 70 graus Celsius e adicionarmos 37,8 gramas de NaCl, nós obteremos uma solução saturada, porque a gente adicionou de sal ali no meio exatamente a quantidade
que aquela quantidade de água suportaria naquela temperatura. Nós temos ainda a solução supersaturada. A solução supersaturada vai ser toda aquela solução metastável, vocês já vão entender o que é isso, que possui uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade. Porém, essa quantidade adicional, ou seja, a mais do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, ainda está dissolvido. Professora, eu não entendi. Como que pode isso? Vamos analisar o coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius e a 100 graus Celsius. A 50 graus Celsius cabem 37 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Já a 100 graus Celsius cabem 39,8 gramas de NaCl. Se eu tiver 100 gramas de água a 50 graus Celsius e quiser adicionar 39 gramas de sal, quer dizer que 2 gramas vão sedimentar, certo? Porque a 50 graus Celsius só cabe 37 gramas. Ela não vai solubilizar os 39. Ela só vai solubilizar 37 e vai sobrar 2. Então, eu não vou ter ali uma solução. Eu vou ter uma mistura heterogênea. Mas espera aí. O que a gente pode fazer? Nós podemos aquecer essa mistura, que é uma mistura heterogênea a princípio, até nós alcançarmos a temperatura de 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius cabem 39,8 gramas de sal. Então, os 39 gramas que eu adicionei vão estar solubilizados, correto? Beleza. Terminei de solubilizar todos os 39 gramas, eu paro a agitação, deixo essa solução em repouso absoluto, não pense em respirar perto dela. E aí, quando ela alcançar os 50 graus Celsius, esse sal ainda vai estar lá dissolvido, até aqueles 2 gramas a mais. E aí a gente chega, então, numa solução super saturada. É como se eu tivesse burlado o sistema para caber mais sal do que na realidade cabe. Então, essa é a solução supersaturada. E, por fim, nós temos a solução saturada com corpo de fundo, que nada mais é do que eu ir lá naquela solução supersaturada que a gente acabou de preparar, que nós deixamos em repouso, não respiramos perto, e eu agitar ou eu acrescentar um germen, ou seja, um único cristal do sal, que vai ser chamado de germen de cristalização, a essa solução supersaturada, e ela vai se tornar uma solução saturada com corpo de fundo, porque nada mais vai acontecer do que aquela solução que antes a gente estava metaestável, ela não era estável, ela estava estável porque ela estava parada, sem nenhuma perturbação, e aí eu fui lá e perturbei aquele sistema, de forma que aqueles 2 gramas, lembra do começo que em teoria estava sobrando, eles vão decantar. Eles vão sedimentar. E aí eu vou passar a ter uma solução saturada com corpo de fundo. Ah, professora, então aquela quantidade de 2 gramas que estava sobrando lá no começo também era uma solução saturada com corpo de fundo? Não. A solução saturada com corpo de fundo só acontece quando ela é proveniente de uma solução supersaturada. Se eu tenho 100 gramas de água a 50 graus Celsius e adiciono 50 gramas de NaCl, eu vou ter uma mistura heterogênea. Ponto. Ponto. Não tem discussão. Agora, se eu transformar essa mistura numa mistura supersaturada, aquecer até o ponto desses 50 gramas de sal solubilizarem nesses 100 gramas de água e eu resfriar lentamente e esse sal continuar solubilizado ali no meio, aí sim, após eu perturbar o sistema, essa quantidade de sal em excesso decantar, eu vou ter uma mistura saturada com corpo de fundo, tá? Antes disso, não. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa falar sobre a solubilidade dos gases nos líquidos. O aumento da temperatura do sistema ou a diminuição da pressão do sistema vão levar à diminuição de gás dissolvido no líquido. Isso pode ser observado quando a gente abre um refrigerante quente em casa. A tendência é que esse gás se desprenda desse líquido
uma vez que nós diminuímos a pressão daquela garrafa. Então, quando esse gás ele tende a não estar mais dissolvido nesse líquido, ele sai de dentro da garrafa arrastando o refrigerante junto. Por isso que quando a gente abre um refrigerante quente, ele tende a transbordar. Aconteceu por quê? Primeiro, porque a temperatura que nós abrimos não favorecia esse gás estar dissolvido no líquido. Então, nós diminuímos o coeficiente de solubilidade dele quando a gente aumenta a temperatura ou diminui a pressão. Estou deixando aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. E eu te espero na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre as concentrações das soluções. Um abraço e até lá!